Depois do que você vai ouvir agora, algo começa a se reorganizar dentro de você. Não como promessa, mas como um processo natural do corpo quando se sente seguro. Quando você encontra um espaço onde não precisa se defender, o sistema nervoso desce o tom. A mente para de vigiar tudo ao mesmo tempo. E o coração finalmente tem espaço para respirar. Não é força, é ciência. É o corpo lembrando que sabe se curar quando não precisa sobreviver. Então agora, só respira devagar. Sente o ar entrar e sair sem pressa. Aqui você não precisa ser forte. Aqui você não precisa segurar nada. Aqui você não precisa provar nada para ninguém. Apenas estar é suficiente. E enquanto você me escuta, algo dentro de você reconhece esse espaço. Como se dissesse: eu já conheço essa sensação, eu já esperei por esse lugar. Porque existe um tipo de cuidado que o corpo identifica antes de qualquer palavra. O peito percebe, o estômago relaxa e os ombros cedem um pouco. É o reconhecimento de estar, finalmente, em um lugar onde você pode descansar. E quando o corpo encontra descanso verdadeiro, a cura começa sozinha, sem você precisar tentar, sem você precisar entender, sem você precisar controlar. Apenas acontece. E é por isso que tantas pessoas voltam aqui noite após noite, não porque alguém pediu, mas porque o corpo encontra alívio. E quando o corpo encontra alívio, ele volta, sempre volta. Respira mais uma vez. O ar entra e sai. Isso, devagar. Perceba como, mesmo sem fazer força, você começa a sentir um pequeno espaço interno se abrindo. Um espaço onde o mundo não te pressiona, onde você não precisa se apressar, onde o tempo desacelera, onde a alma repousa um pouco. Este é o espaço do cuidado, e quando alguém encontra cuidado, algo muda, aos poucos, silenciosamente, no ritmo que o corpo aguenta. Algumas pessoas, quando reconhecem esse lugar, escolhem aprofundar essa cura, não como quem compra algo, mas como quem se resgata, como quem volta para si. Existe um caminho feito exatamente para isso, um percurso de 21 dias para aprender a se amar por dentro, não como ideia, mas como experiência real no corpo. Ele não pressiona, ele não exige, ele não cobra, ele só acolhe. E quando for o seu momento, você vai sentir, não como decisão, mas como certeza, como quando o coração diz: é isso, agora eu entendi, agora é para mim. Por agora, você só respira. Sente a noite chegando perto de você. Ela sabe o que fazer. Seu corpo sabe o que fazer. Você não precisa conduzir nada. Você pode descansar agora. E descansar é o começo da cura. Respira devagar. Você está segura aqui. Respira devagar, como quem volta para casa no próprio corpo. Existe um espaço bem aqui no centro do peito, que guarda histórias que você nunca disse em voz alta.
histórias que não couberam nas palavras, histórias que você segurou para continuar, e continuar às vezes custou caro, mas agora você pode descansar. Coloca a mão, mesmo que só com o pensamento, sobre o centro do peito e sinta esse lugar. Percebe que ele está vivo, que ele respira, que ele sente. Esse espaço não está quebrado, ele está cansado. E existe uma diferença tão grande entre estar cansado e estar quebrado. O que está cansado pode descansar e o que descansa se cura. Então agora, imagine que sua respiração chega até esse ponto no peito, como uma luz morna, suave, lenta. Não força nada, só toca, como quem diz: eu vejo você, estou aqui. E o corpo escuta, o coração escuta, a alma escuta. Sente, como se esse lugar estivesse começando a amolecer por dentro, como se aquilo que estava duro estivesse derretendo devagar, como neve ao sol da manhã. Você não precisa liberar tudo agora. Você não precisa resolver nada agora. Nada exige pressa. Só deixa derreter um pouco. Só um pouco é suficiente. Porque o corpo não cura quando você manda. Ele cura quando você permite. Respira outra vez, bem devagar. Isso. Como se cada respiração fosse uma mão gentil te segurando por dentro, sem pressa, sem peso, sem cobrança. Esse peito que segurou tanto, por tanto tempo, não precisa salvar o mundo hoje. Não precisa carregar ninguém hoje. Não precisa se provar hoje. Hoje ele pode descansar. Sente o peito ficar mais macio, como se um cobertor quente tivesse sido colocado por dentro, como se algo estivesse dizendo: eu te seguro agora, pode soltar. Soltar não é cair, soltar é ser segurada. E você está sendo segurada aqui. Sente o peso se dissolver lentamente, como se virasse luz. Luz leve, luz boa, luz que não dói. Talvez você perceba um suspiro chegando sozinho. Deixa vir. O suspiro é o corpo dizendo obrigada. Talvez venha a vontade de chorar. Chorar é o corpo abrindo espaço para a alma respirar. É seguro, eu estou aqui. Talvez venha silêncio. O silêncio também cura. Tudo que você sentir agora é muito bem-vindo. Nada precisa ser corrigido. Você está sendo cuidada. Agora, finalmente, você não está segurando isso sozinha. Respira mais uma vez. O ar entra como luz e sai, levando embora o peso que já não precisa ficar. Devagar. Isso. Você está fazendo isso muito bem e o corpo sabe. Ele reconhece cuidado quando encontra e quando reconhece, ele começa a se curar sozinho. Você volta para você. Agora, deixa a noite chegar perto de você, não como escuridão, mas como abraço.
A noite não veio te calar, ela veio te acolher. Ela sabe exatamente o que fazer com tudo que pesa, tudo que aperta, tudo que você não consegue explicar com palavras. A noite entende a linguagem do coração cansado. Sente ela se aproximando devagar, como quem senta ao lado sem fazer barulho. A noite não invade, ela envolve. Ela te cobre como um cobertor morno que não pesa, mas segura, sem pedir nada, sem falar nada, só fica. Respira devagar, sente o ar entrar e sair e perceba, a noite está te segurando agora. Ela passa os braços por trás de você. Ela apoia sua cabeça em um colo invisível e profundo. Ela diz sem palavras: eu te vejo, eu sei que foi pesado, vem descansar aqui. E tudo o que você precisa fazer é se permitir encostar. Encosta a alma aqui um pouco. Imagina seu corpo sendo embalado, como se você estivesse deitada em um colo enorme, seguro, constante, silencioso, que não vai te deixar cair. Não existe risco aqui, não existe cobrança aqui, não existe exigência aqui. Aqui você pode simplesmente ser. Sente o calor da noite envolvendo seus ombros. Desce pelas costas, entra pelos braços, aquecendo o peito por dentro. Esse calor não queima, ele cura. Porque cura não acontece quando você tenta. Cura acontece quando você confia. E nesse momento, o seu corpo está em confiança, sem você precisar controlar. Perceba o maxilar relaxar, como a testa amolece, como a respiração encontra um ritmo que não precisa ser pensado. Você não está mais lutando contra nada. Você não está mais defendendo nada. Você não está mais carregando tudo sozinha. A noite segura você com carinho, com cuidado, com amor que não assusta, com amor que não exige nada de volta. E enquanto você descansa sem perceber, seu corpo começa a se reorganizar por dentro. Pequenas conexões se refazem, tensões antigas se desfazem, caminhos emocionais que estavam trancados começam a se abrir. Não porque você está fazendo isso, mas porque agora você pode receber. Receber é tudo o que você precisa fazer. Sente esse abraço, sente esse colo, sente essa segurança. Você pode descansar agora. E quando você descansa, quando você realmente descansa, a cura acontece sozinha. Seu coração aprende a bater mais suave. Sua respiração encontra espaço. Seu corpo se lembra que existe vida sem luta. E você percebe de um jeito muito silencioso que você não está mais tentando sobreviver. Você começa a viver devagar, no seu ritmo, no seu tempo, no seu corpo, no tempo da sua alma. E enquanto você dorme hoje, a noite vai continuar te segurando. Ela vai continuar te embalar
ela vai continuar te curar, porque agora você não está fazendo isso sozinha. Você tem um lugar, você tem um colo, você tem um abraço para voltar. E sempre que você precisar, você pode voltar aqui. É só fechar os olhos, respirar devagar e lembrar: você é segurada, você é cuidada, você pode descansar agora. Agora não há mais nada que você precise fazer, nada para pensar, nada para decidir, nada para controlar. O corpo já entende, a mente já reconheceu, o coração já abriu espaço. A noite trabalha por você agora. Respira bem devagar. O ar entra e sai. Entra e sai. Cada respiração desce você um pouco mais, como se você estivesse caminhando por dentro de si, em direção a um lugar tão profundo, tão silencioso, tão macio, que não existe nada capaz de te alcançar lá. Esse é o seu centro, seu descanso, seu abrigo. Você não precisa se manter acordada. Você não precisa acompanhar o que eu digo. Se sua mente começar a desfocar, deixe desfocar. Tá tudo bem. Se os pensamentos começarem a ficar distantes, deixe afastar. Se a minha voz começar a se misturar com o silêncio, deixe acontecer. É assim mesmo. É isso que é para acontecer. Agora o corpo começa a ficar pesado, mas é um peso bom, peso de rendição, peso de acolhimento, peso de quem finalmente pode parar de lutar. Sente os braços ficar mais macios, as mãos mais soltas, as pernas entregues, os ombros descem. A respiração encontra o ritmo que é só dela, sem interferência, sem esforço. E você vai descendo devagar, mais fundo, como quem mergulha em um lago quente, onde a água segura, sustenta e embala. E nada mais importa. Você começa a perder a noção do tempo, do corpo, do pensamento. Isso é o sono que chega. Não puxe ele. Não espere por ele. Não tente ele. Só deixe. Deixa vir, como um abraço que fecha os olhos. E enquanto você desce, a noite continua a te segurar. A noite continua a te abraçar. A noite continua a te curar. Ela sabe onde tocar. Ela sabe onde abrir. Ela sabe o que dissolver. Ela sabe o que devolver para você com amor. Você não precisa acompanhar o processo. Ele acontece sozinho, porque agora o que guia não é o esforço, é o descanso. Respira consciente. O ar entra lentamente e sai como quem se despede do peso. Agora você desce mais fundo,
e mais fundo, e mais fundo, sem pressa, sem medo, sem pensamento. A noite está aqui, o colo está aqui, você está segura e o sono chega agora, como quem te deita com carinho e te cobre com silêncio. Se seus olhos fecharem, deixa fechar. Se sua mente desaparecer, deixa desaparecer. Você não some, você volta para dentro. E lá dentro você está sendo cuidada. Boa noite, descansa, eu fico aqui. Não precisa voltar, seu corpo já entendeu o caminho. Sua mente já se entregou ao abraço da noite. Agora é hora em que o descanso trabalha por você. A música continua como uma respiração que não exige esforço, como um mar calmo que toca a areia, indo e voltando, indo e voltando, sem pressa de ser mais nada além de ser o que é. Você está sendo embalada, o corpo sabe o que fazer agora. Ele está recalibrando, curando microtensões, ficando ciclos que ficaram abertos demais, soltando histórias que permaneceram presas demais e devolvendo leveza para onde antes havia peso. Tudo isso acontece sozinho, porque você está entregue, e quando o corpo está entregue, o amor entra. Não o amor que exige, não o amor que cobra, não o amor que machuca, mas o amor que descansa, o amor que se reconhece em silêncio. A noite continua com você, como braços grandes, lentos, invisíveis, que te embalam por dentro. Nada aqui depende da sua atenção. Você pode dormir profundamente. Você pode se perder um pouco dentro de você. Você pode desaparecer no descanso que sempre te esperou. A música continua, porque ela não te deixa cair, ela te segura, ela te sustenta, ela te lembra que existe vida gentil dentro de você. Se o corpo fizer um micromovimento, é cura que acontece. Se uma lágrima escorrer sem motivo, é alívio saindo. Se você suspirar no meio do sono, é espaço que se abre. Tudo é parte, tudo é necessário, tudo é permitido. Aqui não existe certo ou errado, só existe você e o descanso que você vive agora. E o descanso cuida de você. À noite, guarda o seu coração. A luz reencontra caminhos antigos. A alma volta para o corpo, devagar, silenciosamente, com amor. Você está segura, você está sendo cuidada, você é devolvida para você. Dorme profundo, sem pressa. Eu fico aqui. Enquanto você dorme, amanhã já começa a nascer dentro de você, não lá fora, aqui dentro. Amanhã, quando seus olhos se abrirem, não será com pressa,
não será com peso, não será com o mundo exigindo algo de você. Será diferente. Seu corpo vai lembrar da suavidade desta noite. Vai lembrar do colo, vai lembrar da respiração lenta, vai lembrar que existe um lugar onde ele pode descansar por dentro. E quando a manhã chegar, ela não vai entrar como uma luz forte. Ela vai entrar como claridade leve, como o céu que clareia devagar, como o dia que desperta sem te puxar. Você vai acordar com mais espaço no peito, não aquele espaço enorme que assusta, mas um espaço possível, respirável, que não aperta, que não prende, e vai perceber que sua respiração estará mais longa, mais profunda, mais calma, como se algo tivesse reorganizado seus passos durante o sono, como se seu corpo tivesse encontrado um jeito mais gentil de existir. A mente, ao acordar, não vai correr, ela vai se levantar com você, no seu ritmo, do seu jeito, sem empurrar, sem exigir. Algo dentro de você vai estar mais claro. Você pode não conseguir explicar e não precisa explicar. O corpo sabe e você vai sentir um tipo de leveza nas mãos, um tipo de calma nos ombros, um silêncio bom atrás dos olhos, um descanso que não vem do mundo, mas vem de dentro. E conforme o dia começa, você vai notar pequenas coisas diferentes. Talvez a respiração volte antes da tensão. Talvez o descanso não seja o primeiro pensamento. Talvez o coração comece o dia sem peso, apenas existindo, e isso é cura. Cura não é explosão, não é transformação rápida, não é milagre. Cura é pequena, é silenciosa, é constante. É o corpo que aprende noite após noite que existe um lugar onde ele pode repousar. E esse lugar é você. Amanhã o mundo pode ser o mesmo, mas você não será mais a mesma. Você estará mais macia, mais respirante, mais acolhida, mais inteira. Não porque alguém te consertou, mas porque você se permitiu parar. E parar é o que devolve o que você perdeu no caminho. Quando o corpo acordar, não será para voltar à luta, será para viver no seu ritmo, na sua verdade, no seu tempo. E se no meio do dia algo apertar, basta lembrar, existe um lugar dentro de você onde a noite ainda te abraça. Você pode voltar lá quantas vezes quiser. É só respirar. Amanhã vai ser leve, não porque o mundo mudou, mas porque você está se lembrando de quem você é. Amanhã você acorda com um pouquinho mais de espaço, e esse espaço é o começo da nova vida que já começou hoje. Dorme, o resto eu cuido daqui. Agora não precisa mais acompanhar as palavras. Você já fez o que precisava. Seu corpo sabe o caminho, seu coração encontrou espaço.
A noite cuida de você. Agora eu vou ficar aqui com você enquanto seu sono te leva. Não precisa pensar, não precisa entender, não precisa lembrar depois. É assim mesmo. É assim que a cura acontece. Sua respiração está mais lenta, seu corpo está mais solto, a mente está suave como água parada ao luar. Você está segura, a noite te embala. Eu te acompanho, você descansa. E enquanto você dorme, uma frase vai se acomodar dentro do seu coração. Não para te convencer, mas para te lembrar. Ouça, eu estou voltando para mim. Eu volto para mim. Respira. Eu volto para mim, mais lento agora. Eu volto para mim. A música continua e você desce mais profundo. Nada te pressiona, nada te chama, nada te puxa de volta. Você está sendo segurada por dentro e enquanto você dorme, o seu coração recolhe o que é seu, devolve o que não é e cria espaço para existir com leveza. Amanhã você acorda diferente, não porque você tentou, mas porque você se permitiu descansar. E descansar é o que devolve você para você. Eu volto para mim. Eu volto para mim. Eu estou voltando para mim. A música continua. Eu fico aqui.